Bom, então a partir desse momento, nossa reunião está sendo gravada. Se por algum motivo algum aluno se sentir constrangido pela gravação, infelizmente eu terei que pedir para se retirar da reunião. É interessante a gente gravar, porque vocês podem, né, acessar novamente num outro momento para retirar dúvidas, caso ainda fiquem, né, essa aulinha de dúvidas, e também, principalmente, né, para aqueles alunos que não puderam estar conosco nesse momento. Eles vão poder acessar num outro momento e também retirar as dúvidas. É claro que a aula agora ao vivo é bem melhor, porque vocês já podem tirar suas dúvidas agora, nesse momento, né? Cada um pode ter uma dúvida particular. Então, eu sempre aconselho os alunos a participarem ao vivo. Né? Mas imprevistos sempre acontecem, né? Para aqueles imprevistos, tem a oportunidade de assistir um outro momento. Bom, pessoal, não sei se vocês já chegaram a verificar, mas já está lá no Moodle os vídeos e os arquivos relativos a esse segundo encontro nosso. Então já tem lá mais uma lista de exercícios para ser entregue na semana que vem. Semana que vem não, sem ser na semana que vem na outra, né? Lembrando que sempre vocês só entregam uma lista de exercícios depois da aula de dúvidas. Então essa lista que eu postei hoje é a lista 5. Eu estou mantendo a numeração, tá? Então é a lista 5 de estatística. Nós vamos tirar dúvidas dessa lista na quinta-feira que vem. Então só na outra segunda, após a aula de dúvida, é que vocês vão entregar. Já a lista 4, que é o que nós vamos tirar dúvidas hoje, relativo ao encontro da semana passada, vocês têm até segunda para entregar. Mas, claro, por favor, não deixem para a última hora. Como vocês têm aí o resto da noite para a aula só de estatística, o ideal é que vocês finalizem essa lista, né? Nós vamos tirar dúvidas dela hoje. Finalizem essa lista e já entreguem ela. Posta hoje mesmo, não deixe para a última hora não, para depois não haver problemas, não haver imprevistos aí e vocês ficarem sem enviar. Combinado? Bom, então tá lá, a carta de navegação tá explicando direitinho também. Finalizou aqui nossa aulinha no Google Meet. Vocês já vão lá, acessam lá a carta de navegação, dá uma olhada no roteiro da aula, é bem simples. Se não me engano, são 3 vídeos, todos bem pequenos. Acho que tem um de 10 minutos no máximo, os outros são menores. São 3 vídeos pequenos. Ô, professor, Oi, pode é, falar. a não visualização da carta de navegação ou de algum desses vídeos conta como falta ou não? Se tem Não, aquela barra de progressão, conforme você não visualiza, marca falta. não, eu só vou contar presença e falta nas atividades que vocês vão entregar para mim, nas tarefas. Aquelas, ou o questionário, né? Ah, sim. Então, ou as tarefas ou o questionário, esses sim vão contar as presenças, até porque para fazer os exercícios, para fazer o questionário, precisa ter visto os vídeos e precisa ter dado uma lida na teoria. Né? Então, me entregando as tarefas, fazendo o questionário, essas atividades equivalem a 5 presenças, ok? Certinho, obrigada. De nada. Então, acessem lá, né, façam o roteiro, assistam os 3 vídeos, acessem a parte teórica, tem as fórmulas lá também, bem resumidinho, bem tranquilo, de forma bem clara. Acho que tem até exemplo lá na lista teórica. E depois tentem fazer a lista de exercícios. São só 3 exercícios também, igual essa lista agora, a lista 4, a lista 5 também é 3 exercícios, tá? Aí tem algumas letras, né, A, B, C, né, mas tudo faz parte da teoria. Bom, é isso. Relativo ao segundo encontro aí, né? Segundo encontro do segundo módulo, que são medidas de posição e dispersão, né? A aula passada era medidas de posição. Então, na aula passada, eram relativos aos conceitos de média, moda e mediana. O encontro de hoje, né, o que está lá no Moodle, são as medidas de dispersão. São 3 também, que nós vamos estudar, que é a variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Essas medidas, todas elas, as 6, elas ajudam a gente entender um pouco melhor uma análise feita em cima de alguns valores. Então, tem lá uma quantidade de valores, a gente quer analisar aqueles valores, então a gente usa essas ferramentas, né, essas fórmulas, essas regras, calcula essas medidas aí, e através dessas medidas a gente tem muito mais facilidade de entender o que está acontecendo com aqueles dados. Né? Vamos levar para o lado da pedagogia, vamos supor que você trabalha numa secretaria, numa escola aí, e pegou uma turma que quer ver o rendimento dela.
Né? Você vai lá, calcula a média das notas de uma determinada disciplina, ou a média geral da turma, verifica a moda, já já eu vou falar o que é essa moda, vocês já devem ter ciência, é bem tranquilo, verifica a mediana, né? Depois, né, os conteúdos da aulinha de hoje, do encontro de hoje lá no Moodle. Se houve um desvio padrão, alto, baixo, né? Então se a turma tem as notas aí próximas, ou se elas estão muito distantes, um tira 10, outro tira 2, um tira 0, outro tira 9, então o desvio padrão vai mostrar isso. E o coeficiente de variação é em percentual, é só uma resposta em percentual para a gente entender. Mas é isso, pessoal, essas medidas são bastante importantes, são bastante utilizadas, então esse é um dos motivos da gente estar trabalhando elas com vocês. Espero que no final da aula e dos exercícios vocês entendam todas e fiquem craques para calcular elas aí, que com certeza vocês vão usá-las bastante na vida de vocês de maneira geral. Ok? Podemos ir para a lista de exercício ou vocês querem tirar alguma dúvida antes? Eu acho que podemos ir. Podemos ir? Ninguém quer perguntar nada não? Tá tudo ok? Ok. Beleza, então deixa eu compartilhar a lista aqui. Só um minutinho. Verifica para mim se a lista está aparecendo para vocês aí. Se Tá está sim, aparecendo para todo professor. mundo. Deixa eu aumentá-la um pouquinho. Aí. Deixa eu ver que parece que algum aluno pediu para entrar. Não, tá ok. Tá todo mundo aí. Então aumentei um pouquinho o tamanho dela, que aí eu acho que quem tiver, por exemplo, no celular, fica mais fácil de enxergar aí, conseguir visualizar. Bom, então era uma listinha assim, com 3 exercícios aí, que envolviam essas medidas de tendência central, medidas de posição que a gente chama, ou tendência central. Né? O próprio nome fala tendência central, são medidas, essas 3 medidas, que resumem todos os dados em um único valor. E esse valor é um valor que vai representar aquela quantidade enorme de valores. Então, igual você está lá numa sala de aula, vamos supor que a gente está analisando a disciplina de geografia. Quer saber qual foi as notas dos alunos em geografia no primeiro trimestre ou primeiro bimestre, dependendo da escola. Aí, ao invés de você vamos supor que você está analisando lá, sei lá, 7º, 8º ano, 9º ano, sei lá, e tem lá 35 alunos. Você pega as 35 notas. Fica complicado, né? Você olhar as 35 ali, analisar e tirar uma conclusão das 35 notas. Então, o que você faz? Você resume essas 35 notas num valor, que seria a média, por exemplo. Não, peraí, então, em vez de eu olhar as 35 notas, vou ver qual que é o valor médio aqui dessa turminha, qual que foi a nota média. Então, você vai lá, calcula a média. Essa média, ela vai resumir, ou seja, ela vai representar aquela nota dos 35 alunos em um único valor. Então fica muito mais fácil para a gente entender, para a gente analisar, do que ficar olhando os 35 valores. Então essas medidas de posição ou tendência central, a função delas é essa, resumir uma grande quantidade de valores em um único valor. Então todos aquela quantidade enorme de valores vai estar ali sendo representada por um desses valores, ou uma média, ou a moda, ou a mediana. Aí vai depender, né, do que você está querendo, da sua análise, qual das 3 medidas você pode utilizar. O correto é você ter as 3. Através das 3, você tem um entendimento melhor. Na verdade, as 6. Né, as 3 de hoje e as 3 que nós vamos tirar dúvidas na semana que vem. Com as 6 medidas, você tem uma abrangência bem grande, né? Você consegue analisar com muita tranquilidade e entender o que está acontecendo com os valores ali em questão. Bom, então é isso. Então, aí eram 3 exercícios. Eu vou fazer somente um hoje, porque são todos muito parecidos, muito próximos. É a mesma fórmula para todos, e eu tenho que deixar alguns para vocês também se divertirem, não só eu, né? Vocês têm que divertir em casa também. Então, vocês querem escolher ou eu escolho? Tanto faz. Se vocês quiserem escolher um dos 3 para me fazer, fiquem à vontade. O segundo. O segundo? Isso.
Beleza. O segundo é legal porque ele tem algumas questões de interpretação aqui também, além dos cálculos. Eu achei legal porque ele já pede para você fazer uma análise do resultado que você chegou. A estatística é isso. Não é só calcular um valor, é calcular um valor e analisar aquele valor, entender o que está acontecendo com aquele valor. Né? Porque calcular é só jogar na fórmula. Né? Inclusive, tem vários softwares que fazem isso. Você joga lá os valores, ele já te dá a média, modo tal, resolve tudo para você. Mas o mais importante é interpretar. Então, peraí, agora, o que eu vou fazer com esse valor? O que ele significa para mim? A 2 ele mostra um pouquinho disso, né? Então, vamos fazer a questão 2 aí. Vamos lá, etapa por etapa. A letra A ele já pede logo, ó, calcule a média, moda e mediana dos salários dessa empresa. Bom, pessoal, a média ela é representada por um X e uma barrinha em cima. Eu não consigo colocar essa barrinha em cima. Mas no de vocês, se vocês puderem colocar com um lápis, é um tracinho aqui em cima do X, um tracinho na horizontal. Né? Aqui, ó, quer ver? Pera aí. Vou fazer isso agora, só que só vou poder fazer uma vez, depois eu não consigo mais. Eu vou pôr um tracinho aqui assim, ó. Liga pra cá. Aí, pessoal, uma barrinha assim, ó. X barra. Esse seria uma das maneiras, né? Acho que depende também do livro, do autor, isso aí varia um pouco, tá, pessoal? Mas muitos utilizam esse X barra aí. Tá? Fala assim, não pode usar M? Pode, mas às vezes M você pode confundir com mediana. Na matemática, na geometria, tem algumas medidas que começam com M também. Então, para não confundir, eles colocaram esse X barra, porque aí a única medida que é X barra é essa na matemática. Tá? Em qualquer lugar que você for do planeta, onde você vê um X com uma barrinha, você pode saber que ele está calculando a média dos valores. Tá? Inclusive a matemática, eles falam que a matemática é a única língua universal que existe no planeta. Porque se eu for para a França, se eu for para a Alemanha, se eu for para os Estados Unidos, eu consigo matematicamente conversar com qualquer pessoa, né, na língua matemática, das expressões, das equações, as fórmulas, elas não mudam, né? A língua falada, sim, essa muda de um país para o outro, mas a matemática não. Eles falam que a matemática é uma linguagem universal. Em todos os lugares, todos entendem do mesmo jeito. Então, os símbolos são sempre os mesmos também em todos os lugares. Por isso que, por exemplo, área é representado por S. Em vários lugares, né, inclusive no Brasil, tem alguns livros que às vezes querem trazer com A maiúsculo, mas o correto é S. S de superfície. Então, a área deveria sempre ser representada por S. Né? Igual aí o X em barra é a média. Então, o que é calcular média? Esse eu acho que é bem tranquilo para todo mundo, que vocês fazem isso direto aí para saber qual é a nota, se passaram, foram aprovados, não é isso? Vocês não calculam média aí? Como é que a gente vai calcular o valor médio desses salários aqui? Me ajudem aí. Como é que a gente vai calcular o valor médio desses salários? Para saber qual é a média de salários que a empresa paga. Como é que a gente vai fazer? Vai Pode somar falar. todos e dividir pela quantidade. Isso, a gente soma todos os valores que ele quer calcular a média. Quais os valores que ele quer calcular a média? Desses funcionários aqui. São quantos? São 20 ou não? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não são mais, né? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então vão ser 30 funcionários aí. 30 funcionários. Então, esses 30 funcionários têm um salário deles aí, dado em reais e tudo mais. Então a gente vai somar todos esses salários aí, desses 30 funcionários. Então lá, 950, mais o próximo, 950 de novo, mais. Claro que eu não vou escrever tudo aqui não, tá? Na resposta de vocês também não precisa ficar escrevendo tudo não, porque senão fica muito grande, né? Você pode só fazer assim, igual eu vou fazer aqui agora. Começa a escrever alguns aqui, ó, põe 3 pontinhos, agora já vou pôr os dois últimos. Quais são os dois últimos salários aí? 37 mil. Opa, isso podia ser eu, hein? Queria. Vocês não queriam, não? Ganhar 37 mil, já pensou? Eu queria. Não ia ser ruim, não, né? 37 mil. E o último, melhor ainda, né? Apesar que tem muita responsabilidade, mas
Pus um zero a mais aí? Não, pus não, tava certo, né? 50 mil reais o último aí. Né? Com certeza esse aí deve ser o presidente da empresa. Esses deve ser vice-presidente, algum cargo alto também. Então, soma todos e divide por 30. Então, aí está a fórmula para a gente calcular a média. Seria isso aí. Então, nós teríamos aí a média. Bom, e agora? O que eu tenho que fazer agora? Só somar e fazer a conta. Alguém chegou a fazer essa conta aí, pessoal? Vocês chegaram a fazer? Porque vocês só me dão a resposta aqui. Ainda não. Ninguém fez? Ninguém que está aqui assistindo a aula chegou a somar tudo aí e dividir por 30, não? Será? Eu não. Vamos fazer aqui então. Vamos lá, vou fazer aqui no calculador. Se vocês puderem fazer também, eu preciso de pelo menos mais duas pessoas conferindo, só para a gente verificar se o valor bateu. Tá, eu vou conferindo aqui também. Então tá, façam aí que a gente verifica se o valor vai bater. O valor batendo, é isso mesmo. Vamos lá então. Pegar a calculadora aqui. Então são quantos 950? 1, 2, 3, 4, 5. 5,950. Acho que fica assim mais fácil fazer assim. 950 vezes 5. Depois mais 975 vezes 3. Depois 980 também são 3. 980 são 3. Novecentos e noventa e cinco são 2. 1010 são 3. Esse dá 3030, né? Nem precisa fazer. 1020 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1020. Então dá 7.140. Depois eu tenho 10.000, 15.000, 25, 30, mais 40.000, mais 40.000, mais 51, mais 37, mais 87.000. O meu aqui deu 200.775. Confere mais alguém aí, vê se vai dar esse valor. 200.775. Acho que o meu deu errado, é 185 mil, fiz alguma coisa errada. Mas confere aí, talvez eu possa ter feito também. Anota seu resultado e deixa outras pessoas dar o resultado aí. Porque pode ser que eu tenha feito errado também. Certo. Eu fiz bem rapidinho aqui correndo. Quem for chegando no resultado final vai anotando seu resultado. O que der mais vezes vai ser o resultado correto.
O meu deu 197,850. 197,850. Isso. Guarda aí seu valor. Vamos ver. Vou apagar o meu aqui, vou fazer de novo para conferir. Pessoal, conferir aqui de novo, é isso mesmo. 200.775. Conferir duas vezes. Então, esse é o resultado da soma dos 30 salários. Quem deu um valor diferente aí, depois, na hora que terminar a aula, dá uma conferida aí, soma de novo com calma, um por um aí. Às vezes esqueceu de somar algum, que deu um valor menor, tá? Então, 200.775. Se você dividir isso por 30 funcionários, vocês vão chegar a essa média de salários que a empresa paga, ó. R$ 6.692,50. Então, esse é o salário médio pago por essa empresa, de acordo com o salário dos 30 funcionários. Ok a média, pessoal, para todo mundo? Ok. Certo. Qual seria a média mesmo? 6? Sim. Aqui, ó, 6.000, escrito aqui, ó. 6.692,50. Ah, sim. Certo? Já coloquei aqui na resposta já. Tá aqui, ó. O total é 200.775, divide por 30 funcionários. Então, deixa eu pôr ele em amarelo aqui, que aí fica destacado. Aí, em amarelo. R$ 6.692,50. Bom, agora nós vamos para a moda. Tem um conceito na estatística que é chamado de Hall. O que é Hall? É colocar, vou estar digitando aqui para deixar para vocês, depois que eu vou passar esse arquivo para vocês, os dados em ordem crescente ou decrescente. Principalmente, o Hall é usado muito, pessoal, nas outras medidas que nós vamos ver na semana que vem. Essas do encontro de hoje, mas nós vamos tirar dúvidas na semana que vem.
tá? Só vão precisar fazer o rol em algumas medidas lá. Aqui também era legal fazer o rol, porque se a gente fizer o rol, deixa eu colocar como observação. Então, o que é o rol? É só colocar as medidas em ordem. Pode ser crescente ou decrescente. Aqui está em ordem crescente. Já está feito o rol aqui, ó. Fica muito mais fácil da gente encontrar os valores. Por exemplo, a moda. O que seria a moda? A moda, pessoal, na estatística, ela tem um conceito parecido com o que é a moda mesmo no dia a dia. Principalmente as mulheres entendem mais sobre isso, né? Sobre moda e tudo mais. Então, uma coisa que está na moda não é aquilo que está sendo bastante utilizado, que está aparecendo muito, né? Então, é mais ou menos um conceito assim, bem simples, claro, né? Eu estou falando aqui, mas é algo nesse sentido. Na estatística, moda é aquele valor que aparece mais vezes, uma maior quantidade de vezes, dentre os valores estudados. Então, nós temos 30 valores estudados aqui. Qual é o valor que aparece mais vezes aqui, pessoal? Colocando em ordem fica bem fácil de perceber. Não fica? Qual é o valor? 1020? 1020. 2020. Exatamente. Então, a moda é 1020. Ou seja, nessa empresa está na moda ganhar 1020. Não é legal essa moda não, né? Essa moda dessa empresa... Poderia ser mais, né? Pois é, essa moda não está nada legal dessa empresa. Então, está na moda nessa empresa ganhar 1020, porque a maior quantidade de funcionários ganha 1020. Então, moda nada mais é do que aquele valor que aparece mais vezes. A moda, pessoal, elas pode ter mais de uma resposta. Vamos supor que 950 aqui, ó, deram 5. Se tivesse 7 também, igual o 1020, porque o 1020 são 7. 7 pessoas ganham 1020. Se tivesse 7 funcionários ganhando 950, a resposta seria 2, 950 e 1020. Aí a gente diria que essa aqui seria uma distribuição bimodal. Ela teria duas modas. Pode ser bimodal, trimodal, pode ser multimodal, quando tem 4, 5 modas, pode acontecer, ou pode também não ter moda. Imagina que se tivesse 30 funcionários, cada um ganhasse um salário diferente. Imagina que pagasse comissão. Quando é com comissão, cada um tem seu salário. Dificilmente dá um salário igual. Então, se tivesse 30 funcionários, os 30 ganhassem salários diferentes, a moda não teria moda. Nenhum repete, não tem nenhum que ganha mais do que o outro, mais de uma vez. Então, seria amodal. O prefixo a é de Aí eu deveria escrever esse nome amodal? Amodal, só basta escrever. Essa distribuição, esses dados aí, não tem moda. Poderia escrever assim também. O nome correto é amodal. O a é um prefixo de negação, moda é moda, né? Modal, moda, e a sem moda. Então, amodal seria sem moda. Pode acontecer também. Muito difícil, mas pode acontecer. Agora nós vamos para a... Oi. Alguém quer perguntar? Rol é só o significado de colocar em ordem crescente ou decrescente. Eu preciso fazer isso para achar a moda. Não teria não era obrigatório fazer isso. Mas pensa se os números tivessem tudo bagunçado aqui, se tivesse que ir catando aqui, vamos ver, quantos tem 950? Aí você sai procurando aqui, onde está o outro 950? Procura aqui, procura de cá, até achar todos, depois vai para o próximo é 975. Quantos tem? Aqui, eles estando em ordem, fica muito mais fácil a gente perceber que tem 5 desse, 3 desse, 3. Não é obrigatório, mas facilita, e muito. Entendido? Agora, no próximo, o próximo sim é obrigatório. A mediana é obrigatório que eles estejam em ordem. Então, eu já aconselho, todas as vezes que vocês forem trabalhar com dados, a primeira coisa que vocês fazem, já coloquem em ordem, se não estiver. Primeira coisa, depois vocês vão para os exercícios, para resolver. Então, esse é meu conselho, sempre, não sai resolvendo, não. Coloca os valores em ordem primeiro, vamos ver os outros se estão em ordem. O número 1 aqui. Não está em ordem o número 1, tá vendo? Então, antes de vocês resolverem ele, já coloca os dados em ordem. Deixa eu ver o 3. Também não está em ordem. Ó, que bom. Ainda bem que vocês escolheram o 2, tá vendo? Nós nem precisamos colocar em ordem. Vocês vão ter que colocar em ordem. Tá? Tem que colocar em ordem. Na mediana aqui, o que seria a mediana agora? Vamos entender essa mediana. MD. A mediana, pessoal, é um valor que está no meio. Exatamente no meio de uma distribuição de dados, ou seja, no meio dos valores aqui. Eu tenho 30 salários. Qual é o salário que está lá no meio? Para mim fazer isso, eu tenho que colocar eles em ordem.
Aí tanto faz se for crescente ou decrescente, tanto faz. O que vai estar lá no meio é o mesmo. Pensa comigo, se fosse assim, ó, 3 números, 1, 3 e o 5. Coloquei em ordem crescente. O 3 é o que está no meio. Agora eu vou fazer o contrário. Vou escrever 5, 3 e 1. Ó. Vou só escrever aqui só para demonstrar para vocês. Se eu tivesse esses valores aqui, ó. 1, o 3 e o 5. Ó, quem estaria lá no meio não é o 3? O 3 seria a mediana. Aqui eu coloquei em ordem crescente. Agora eu vou fazer em ordem decrescente. Vou começar do maior para o menor. 5, 3 e 1. Quem estaria no meio também? O 3, tá vendo? O que fica no meio, independente se a ordem é crescente ou decrescente, ele vai ser o mesmo número, o mesmo valor, tá? Então, para achar a mediana, tem que colocar em ordem. Os nossos valores já estão em ordem aqui. São 30 valores. É um número par. Quando nós temos um número par, não existe um valor que está lá no meio certinho. Vão existir 2 valores que estão no meio. Né? Como a gente colocou aqui, ó, o 1, o 3 e o 5, era ímpar. Eu tinha 3 valores aqui. Deixa eu colocar outra aqui para não confundir. Vou pôr aqui. Vou pôr na ordem, né? O 4, 6 e o 9. Ó, vamos supor que eu tenho esses valores aqui. Quantos valores nós temos aqui? Quantos valores eu tenho aqui? Ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5 valores. Quem é o que está no meio? É o 4. É o terceiro valor. Aqui é fácil de observar que é o 4. Sobraram 2 antes e 2 depois. Agora, em vez de ser 5, vamos supor que agora eram 6 valores. Opa, agora não tem um lá no meio. O meio deveria estar aqui, ó. O meio estaria entre o 4 e o 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 4 e o 6 e calcular a média entre eles. Para me achar um valor que está no meio dos dois. 4 mais 6, 10. 10 dividido por 2, 5. Então, a mediana seria 5. É um valor que estaria aqui no meio, ó. Se existisse um valor aqui, ele seria 5. Ele estaria no meio do 4 e do 6, ó. Então, é isso que a gente faz quando o número for par. Quando o número for ímpar, lembrando que esse número é o número de valores. Aqui nós somos salários. Nós temos 30 salários, é par. Se fosse 29 salários, eu ia pegar o que estava lá no meio. Como são 30 salários, eu vou ter que pegar 2 valores que estão lá no meio, igual aqui, ó, e fazer a média. Ah, mas que 2 valores são esses, hein, professor? Como é que eu vou descobrir? Basta vocês pegarem, olha lá, ó. Aqui não era 6? Se eu pegar 6 e dividir por 2, eu não pego a metade. Então, ó, 6 dividido por 2 vai dar o terceiro valor. E eu pego o próximo também. Ou seja, aqui eram 30 valores. Quanto que é 30 dividido por 2? 30 dividido por 2 é 15. Então, eu vou pegar o 15º e o 16º. É os dois que estão lá no meio. Basta pegar o total de valores e dividir por 2. Aí eu descubro quem é que está lá no meio. Eu pego ele e o próximo. Então, eu já descobri, né? Mediana. Vou só colocar aqui entre parênteses. Como temos 30 salários, a mediana será o 15º. Lembrando que a gente só dividiu por 2, basta dividir por 2, e pega o próximo também. E o 16º. A mediana será o 15º e o 16º. Aí nós temos que fazer, será o quê? A média. Deixa eu deixar bem completo aqui. Será a média entre quem? Entre o 15º... Mas provavelmente que o senhor tinha pegado aqueles números que o senhor estava mostrando, 1, 3, 4, 6, 9, 10. Aquilo era só um exemplo para vocês entenderem, um exemplo mais simples. Tem nada a ver com o nosso exercício, foi só um exemplo. É porque aí eu me perdi, eu, tipo, fiquei sem entender. Então, aquilo era só um exemplo, não tinha nada a ver com o nosso exercício, com um valor bem menor, para que vocês entendessem com um valor menor. Agora nós voltamos para o exercício com um valor maior. Porque para mostrar para vocês onde estaria a média, se eu mostrar com 30 era mais difícil. Então eu peguei só 5 valores, aqueles pequenininhos, para colocar aqui, só para vocês verem da onde que sai a mediana. Ok? Vamos fazer aqui agora que você vai entender. Professor, Pode falar. a gente coloca duas medianas porque é 30, porque é um representando a cada 15 números? Por que Isso, que na é dois? verdade, não vão ser 2. A gente vai fazer a média entre os dois.
Vai ser um valor que está no entendi. meio do 15º e do 13º. Ó, vou de novo para aquele exemplo que eu fiz. Presta atenção, não tem nada a ver com o nosso exercício. Imagina esses valores aqui, ó. Muita atenção, pessoal. De novo, ó. Isso aqui não tem nada a ver com o nosso exercício aqui. Eu só estou E a partir de qual quantidade que eu posso fazer isso? Pegar 2 e fazer a mediana dos por 2? par. Os valores, a quantidade de valores par. A quantidade de valores. 30. 30. 30 não é par? Sim. Nesse exemplo aqui, que não tem nada a ver, é outro. Quantos valores eu tenho aqui para fazer o cálculo? Conta aí, quantos valores? 6, não é par? É par. Então, quando for par, não existe um que está lá no meio, quando é par. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar os dois que estão no meio aqui, ó. Esses dois aqui, ó, deixa eu pôr de amarelo. Esses dois estão no meio. Pode ver que sobrou 2 antes e sobrou 2 depois. Então, eu pego sempre os dois que estão lá no meio. Certo? Foi isso que nós fizemos aqui, ó. Então, eram 30 salários, então eu vou pegar os dois do meio. Quem são os dois do meio? Aí basta você pegar 30 e dividir por 2. Você vai descobrir quem que é o que está lá no meio. Então, 30 dividido por 2 é o 15º. E o próximo? É igual aqui, ó. Não eram 6 valores? Então, vou dividir por 2 para descobrir quem é o que está no meio. 6 dividido por 2 dá 3. Então, o terceiro termo, ó. Primeiro, segundo, ó o terceiro aqui. E o próximo, quarto. Era o terceiro e o quarto. Eram os que estavam no meio. Porque tinha 6. Como agora eu tenho 30, quem está no meio? 30 dividido por 2, 15. É o 15º e o 16º. Conseguiram entender? Sim, aí eu coloco lá como resposta 4 e 5, se fosse o caso do nosso exercício ser simples assim. Aí, não, mas faria a média entre os dois. Qual que é a média entre 4 e 6? Quem está no meio dos dois? Aí você soma, faz a média. 4 mais 6, Aí 10. soma e divide, é? Faz a Divide por média? 2. Isso, faz a média. Fazendo a média, você acha que está no meio dos dois. 4 mais 6, 10. 10 dividido por 2, 5. Então, nesse exemplo aqui, ó, básico aqui, a resposta seria 5. Tá? Então, a resposta Aí nesse você quer exemplo que aqui, coloca também os cálculos, né? Todos os cálculos que forem feitos. tem que colocar para me saber da onde vocês tiraram o número. Se você colocar só a resposta, eu não vou saber da onde você tirou aquilo. Inclusive, se tiver errado, depois para me saber qual foi o seu erro, o que você fez de errado, que às vezes você faz quase tudo certo, erra no finalzinho. Então é bom ir colocando os cálculos que eu vou verificando onde está o erro. Certo? Isso é até bom. Essa questão de colocando os cálculos resguarda vocês. Porque aí você vai que você põe só a resposta lá e a resposta está errada. Eu posso cancelar a questão inteira. Agora você vai colocando os cálculos. Vamos supor que você errou só no finalzinho. Eu vou considerar a sua questão quase inteira. Vou tirar, você trabalhou um ponto, vou tirar um décimo. Você errou na última continha. Muito bom. Ok. Então vamos lá. Então descobrimos que é o décimo. Entenderam como é que descobre, né? 15º e 16º, os que estão no meio. Então eu vou contar. Ó. Não, Com dúvida pode se for explicar o de novo? ímpar. Eu não entendi. Se for o Se for ímpar, ó, número ímpar, é. vamos fazer se for número ímpar agora. Vou colocar aqui, então. Se for, número ímpar é mais fácil. 1, 4, 6, 8 e 11. Lembrando que número par e número ímpar é a quantidade, tá, pessoal? Não os valores que nós estamos estudando, é a quantidade. Conta quantos valores nós temos aqui. 5. 5, não é ímpar? São 5. Isso. Então, quando for ímpar, vai ter um lá no meio. Sempre que for ímpar, vai ter um no meio. Quem está no meio aqui? O 6. O 6 já é a resposta, então. Isso não tem que fazer Professor, se continha. tiver par também, sempre vai ter um no meio. Vai, você vai ter que fazer a média dos dois do meio. Vão ter 2 no meio. Quando for par, vão ter 2 no meio. Igual que era 30, vai ter o 15º e o 16º. Aí vocês vão ter que fazer a média entre os dois, para descobrir o que está no meio dos dois. Certo? Agora, quando for ímpar, a resposta vai ser um dos números que estão lá. Ele vai estar lá no meio. Igual aqui, ó, 1, 4, 6, 8, 11. Oi, pode perguntar. Aí, como fala aí, a mediana está entre o 15º e o 16º, não é necessário eu colocar o número que está lá acima representando? Não, aí você vai fazer a média entre eles. Nós vamos fazer a média entre o 15º e o 16º para descobrir qual que é o resultado, qual que é a resposta. Certo?
Certo, pessoal? Responda aí para me saber se vocês estão entendendo. Certo, agora eu entendi. Agora eu tô entendendo. Isso, então, ó, só vamos supor, vou supor, hein? Não é o nosso exercício. Vamos supor que não tivesse esses 50 mil aqui. Vamos supor. Então passou a ser o que agora? 29. Não é isso? Vou só supor. Então passou a ser 29, passou a ser ímpar. Então quer dizer que vai ter um lá no meio. Quem é o que vai estar no meio, pessoal? É o 15º. Ah, como é que o senhor sabe disso? Porque aí você vai fazer o seguinte, quando for ímpar, se eu dividir por 2, vai dar um número quebrado. Então eu ponho mais um para ficar par, para ficar fácil de dividir. É assim que a gente faz. Então eram 29, agora tem 29. Mas 29, se eu dividir por 2, vai dar 14,5. Opa, como é que eu vou fazer com 14,5? Você pode aproximar também. 14,5 é a mesma coisa que 15. Seria o 15º. Ou então você pega 29, soma 1 para ficar par. Sempre soma 1, nunca subtrai. Deu 30. 30 dividido por 2 é o 15º. Então você viria aqui, ó, e contaria quem que é o 15º? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A resposta aqui, ó. Se fosse 29, essa seria a resposta, ó. 1010. Então a mediana seria 1010. Isso se fosse 29 valores. 1010. Porque ele estaria bem no meio. Quer ver como é que eu vou provar que ele está no meio? Ele não é um 15º, então tem 14 antes. Tem que ter 14 depois também. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tinha 14 antes e 14 depois. Ele é o 15º, ele está bem no meio. Certo? Então, vamos voltar aqui porque o nosso não é assim. O nosso é com 50 mil aqui. Então, vamos voltar os 50 mil para cá. Tá lá os 50 mil. Voltou para 30. Agora é a média entre o 15º e o 16º. Então, vou ter que fazer uma média aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver quem que é o 15º, quem que é o 16º, para a gente fazer a média e colocar o valor dele aqui. Espera aí. Peguei, vem cá, negocinho. Aqui. Espera aí que eu pus a fração aqui no lugar errado. Deixa eu arrumar isso aqui. Aqui. Inserir fração. Vou colocar a fração aqui só para a gente fazer a média. Que vai dar uma fraçãozinha. Então, vamos lá. Vamos ver quem que é o 15º e quem que é o 16º. Agora, então vamos lá. O primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, 11º, 12º, 13º, 15º. Aqui, ó. Tá? Vou colocar ele sublinhado. E 16º. O 15º e o 16º. Os dois deram 1010. Então, pessoal, quando nós temos dois valores iguais para fazer a média, a resposta vai ser o próprio valor, né? Mas só para fazer aqui, eu vou fazer de qualquer jeito para vocês verem, mas se eu tenho duas, se você tirou 5 numa prova e 5 na outra, qual vai ser a sua média? Com certeza vai ser 5, né? Então eu vou ter aqui 2020 dividido por 2. Deram dois valores iguais. Quando é assim, é até mais fácil, que já é a própria resposta. Então eu vou ter 2020 dividido por 2. Deixa eu aumentar isso aqui também para ficar mais visível para vocês. 16, tá aí. Então, resposta 1010. Já pode voltar para o tamanho normal. Tá, em 1010, deixa eu pôr 2 L, que é salário, né? Só para... Então, tá aí a mediana. A mediana, nesse caso, vale 1010. Dúvidas? Se tiver mais alguma dúvida, perguntem. Tenho não. Tá? Então, se for número ímpar, ele está lá no meio. Basta você dividir por 2 e arredondar. Sempre arredondando para cima. Igual, se era 29, a gente dividiu por 2, deu 14,5. Era o 15º, você ia lá e contava quem que é o 15º. Se for número par, você já divide por 2, é o 15º. E o próximo? Pega os dois e faz uma média entre o 15º e o 16º, que foi o que nós fizemos aqui. Ok? Então tá aí, letra A respondida. Agora ele quer a letra B. Oi? Você faz esse Ozinho e esse Dzinho da abreviatura de modo mediano. Eu não estou conseguindo te escutar. Não sei se é o problema no som, não estou te escutando nada. Pergunta de novo. Acho que é o fone dela. Tá me escutando agora?
Melhorou bastante. Não, era só uma pergunta de gentileza mesmo do Word. Como é que você faz esse Ozinho e o Tzinho da abreviatura? Eu tentei aqui de todo jeito, meu teclado não consegui. Ixi, ficou ruim de novo. Não, não consegui escutar de novo. Como é que eu faço Eu tirei o esse Ozinho aqui do M e esse D, é isso? isso. Só porque eu tava tentando fazer aqui e tô com dificuldade. Tá, olha aqui, ó. Vou pôr o M maiúsculo, certo? Aí você Sim. vem aqui, ó. Aqui em cima, tá vendo a setinha minha aqui? No Word aqui? Tem Tô um com vendo. um quadrado embaixo e um com quadrado em cima. Se for expoente em cima, você aperta o quadrado em cima. Se for embaixo, ó, eu vou apertar o de baixo. Aí já vai aparecer embaixo aqui, ó. Aí eu ponho um D aqui embaixo. Depois eu vou lá de novo e tiro, tá? Porque senão vai ficar sempre escrevendo embaixo. Aí eu tirei de novo, ele voltou ao normal, ó. Sim. Entendeu? Perfeito, eu entendi. Pode prosseguir, obrigada. Nada, tranquilo. Bom, ó, letra B. De acordo com a média, agora ele vai pedir a interpretação, tá, meninas? Vamos interpretar. De acordo com a média salarial, a empresa tem um bom salário? Vamos lá na média salarial. Qual foi a média de salários da empresa? 6.692. Isso é um bom salário, pessoal? Para mim é. Perto do meu é. Para Não, mim também, eu acho que é maravilhoso. claro que é um bom salário. Imagina se todo mundo ganhar 6.690, quase 7 mil reais. Aí, gente, estaria Então, feito. uai, estava todo mundo tranquilo. Então, de acordo, o Brasil estava arrebentando, indo para frente, vendendo tudo, todo mundo sendo feliz. Então, de acordo com a média, dá o quê? Dão 6 salários mínimos, ué. O salário mínimo está 1.000 e pouquinho hoje, não é isso? Isso. A empresa paga um bom salário. Um bom salário. Pois equivale hoje a 6 para deixar bem explicadinho, salários mínimos. Então, olha lá, claro que ela paga bem, como se eu recebesse 6 salários mínimos. Tá ótimo isso, ótimo, ótimo, ótimo. Vou colocar de amarelo para mostrar que é a resposta. Bom, vamos para a próxima. Analisando cada salário, a empresa paga bem? Vou deixar vocês responderem essa para mim agora. Agora a gente vai analisar individualmente cada salário. Vocês acham que a empresa está pagando bem, pessoal? Essa empresa paga bem? Essa empresa seria uma empresa que você gostaria de trabalhar? Pega cada salário lá da empresa, olha lá os salários. 950, 950, 900, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Aí aqui no finalzinho, os chefões, 10 mil, 15 mil, 23 mil. Mas quanto é que a maioria recebe? A maioria recebe menos de um A salário. maioria recebe mal, né? A maioria recebe mal. A maioria recebe menos de um salário mínimo. Mas é por causa das comissões, não é? Eu acho que esses aqui são os cargos altos. Não, esse aqui já é o salário da pessoa mesmo, nessa empresa. Essa empresa paga salário fixo, não paga comissão. Senão ele falaria Entendi. aqui. Entendeu? É o salário fixo mesmo. Esses aqui são as pessoas que têm um cargo mais alto e esses aqui têm os cargos mais baixos, que são o que faz, na verdade, a empresa se movimentar, né? Os que têm um salário mais baixo, certo, são os vendedores, os que trabalham, se for uma empresa que fabrica peças, é os que vão estar lá na linha de frente, fabricando as peças mesmo, né? Então, analisando cada salário, a empresa paga bem? Não paga bem. Por quê? Pois a maioria dos funcionários recebe menos de um salário mínimo. Uma vergonha, né? Então seria uma vergonha essa empresa aí que paga tão alto para alguns funcionários e tão baixo para outros. Agora, letra D. Podemos comparar essa distribuição salarial com a distribuição de renda no Brasil? Eu quero que vocês me respondam. Essa empresa, o que acontece nessa empresa? É o que acontece no Brasil? Pessoal, acontece isso no Brasil? O que vocês acham? Eu acredito que sim, né? O pessoal de chão de fábrica sempre recebe menos, né?
E os cargos que ganham mais são os mais prestigiados e os menos, assim, em termos de quantidade de oferecimento, né? Isso. Ó, se a gente analisar o Brasil de maneira geral, pegando a população do Brasil, a maioria da população do Brasil acontece o quê? Eles ganham mal, não é isso? E aí uma quantidade muito pequena da população ganha bem. Tem altos cargos, tem salário alto, mas se a gente pegar a população mesmo, sei lá, 80, 90% da população no Brasil, ela ganha mal. Então seria muito parecido com o que acontece nessa empresa, né? Então, nós podemos, Brasil? Sim. Na verdade, eu acho que a empresa chama Brasil. Pois é. Podemos mudar o nome dessa empresa para Brasil SA, né? Sim, pois no Brasil, assim como na empresa, a maioria das pessoas tem uma baixa renda e a minoria tem salários altos. Exatamente o que acontece no Brasil, né? Então nós temos a grande massa, quase todo mundo ganhando mal, ganhando salários baixos, né? E uma minoria bem pouquinho, né? É as pessoas ricas, a gente analisa, é a pirâmide social, né? Quem é classe alta é o que está lá na ponta da pirâmide, é o pequenininho, né? Pensando num triângulo aí, e embaixo, a base, somos todos nós, que temos salários mais baixos. A maioria da população tem salário baixo e quem está lá em cima são pouquíssimos, que são os realmente ricos, né, no Brasil. Ok? Ficou clara aí essa interpretação? Então, agora, vocês vão se divertir. Olha lá, o 3, média, mediana e moda. E o 1 também. Ó, calcule o valor da média, mediana e moda. Não esqueçam de colocar em ordem para ficar mais fácil. E a mediana também precisa ser colocada em ordem, tá? Então, se divirtam aí, né? Vocês têm até mais tarde, agora são 8 horas ainda. Surgindo dúvidas, pode mandar para mim mensagem. Surgiu alguma dúvida, vocês mandam mensagem para mim. Né? Se eu não responder hoje da manhã, eu respondo, mas às vezes eu respondo hoje mesmo ainda. Ok? Eu vou salvar esse aqui, depois vou passar lá para vocês no grupo. Esse aqui eu já vou passar agora. O vídeo demora a renderizar, o vídeo provavelmente só amanhã. Mas, por favor, também lembrem de me cobrar, que às vezes eu esqueço. São muitas turmas que eu tenho, às vezes eu esqueço de passar o vídeo para vocês. Se amanhã, até amanhã, após o almoço, até amanhã à tarde eu não passar, vocês me cobrem. Ô, professor, você esqueceu de passar o vídeo, que aí eu passo o vídeo para vocês. Lembrando que vocês têm só até a segunda para entregar essa tarefa toda pronta. Ok? Deixa eu salvar aqui. Pronto, salvo. Deixa eu... Pronto, voltou para a tela normal? Voltou. Ok. Então, meninos, é isso. A aulinha de hoje era isso. Média, moda e mediana. Então, agora, né, tentem resolver os outros, né, façam os outros aí, e se puderem me enviar hoje ainda. Sobrou um tempinho ainda, já assistam um vídeo da próxima aula já, para vocês entenderem aí o que é variância, desvio padrão e coeficiente de variação. São mais 3 regrinhas aí que a gente vai utilizar, e aí eu vou tirar dúvidas na aula que vem. Combinado? Combinado? Sim, Combinado. professor. Eu posso responder no caderno, escanear e mandar lá no Moodle? Pode sim. Pode fazer isso sim. Tá? Tá, obrigada, boa noite. Então tá. Boa noite para todo mundo, então. Tenham um ótimo restante pessoal. de semana, bom final de semana. E, se Deus quiser, quinta-feira nós estaremos aí novamente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Até a professor. próxima. Bom final de semana a todos.